Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a vocês que vieram aqui prestigiar o nosso segundo Eduque. Quero aqui agradecer ao meu amigo Luciano Vilaça, pela presença dele também. Nos conhecemos há cerca de 8 anos lá na Bahia, quando eu pastoreava lá. E é um prazer, de fato, tê-lo aqui conosco e compartilhar dessa mesa aqui com ele. Vocês vão perceber agora que nessa fala, que vai ser a última palestra, para vir agora a mesa redonda logo depois, vocês vão perceber que, na verdade, as 3 palestras se complementam. O que eu vou falar agora, a perspectiva que eu vou trazer, não contradiz em nenhum momento a palestra ou a fala do Luciano e da Cris Poli. Na verdade, nós nos complementamos aqui. E falar desse tema, gente, que eu confesso que não é um tema tão simples, não é um tema tão fácil de ser abordado, principalmente nos dias de hoje. Então, falar das várias faces do pecado não é tão simples. Na verdade, é complexo, como o Luciano já disse. Então, a minha fala vai ser essa: as várias faces do pecado, a Bíblia na formação dos filhos. Então, afinal de contas, a Bíblia ainda tem o que dizer para formar os nossos filhos? Afinal de contas, Falcão, acho que eu vou precisar da sua ajuda para ir passando aí. Que eu deixei aqui embaixo o negocinho aqui. Pronto, o meu amigo Luciano vai me entregar. Obrigado. Prontinho. Isso, obrigado. Essa é a minha proposta, então, para nós pensarmos hoje com a graça de Deus. Muito bem, eu começo dizendo o seguinte, gente. Nós estamos vivenciando desde muito tempo o que o Philip Rieff chama de o triunfo da terapêutica. Então, esse Philip Rieff vai dizer que a partir de Sigmund Freud, e diga-se de passagem aqui, o Sigmund Freud não tinha necessariamente essa intenção do que eu vou dizer agora para vocês. Mas a consequência quase que natural foi com que, a partir de Sigmund Freud e de toda a escola psicanalítica que ele criou, a partir então desse momento, a imaginação religiosa, ou seja, o jeito cristão de analisar as coisas, de analisar a sociedade, de analisar a família, de analisar a educação e de analisar os nossos filhos, foi sendo substituído pela imaginação terapêutica. Ou seja, não se fala mais de religião, muito menos de cristianismo. Porque o modo de enxergar o homem, a partir de então, é um modo psicanalítico, um modo terapêutico. Nós não podemos mais falar dos preceitos cristãos, dos pressupostos cristãos, dos termos bíblicos, dos conceitos teológicos, porque não fazem mais sentido. Passou já esse tempo. Então, o Philip Rieff vai dizer que mesmo que o Sigmund Freud não tenha tido essa intenção, foi exatamente o que aconteceu. Gente, é só nós olharmos para o nosso cotidiano. Olhe para o nosso dia a dia. Olhe para a televisão. Em geral, quando nós vamos falar de comportamento humano, nós pensamos em qualquer figura para falar do comportamento humano, menos a figura de um pastor, por exemplo. Raramente você vai ver no debate público, seja na televisão, ou na universidade, ou na escola, um pastor falando sobre o comportamento humano. Por quê? Porque se entende a priori que o pastor, ou o teólogo, ou alguém que vai falar sobre a Bíblia, só tem autoridade para falar dentro da sua própria igreja. Ou seja, nós não temos o que dizer para a sociedade. Porque a nossa imaginação hoje é terapêutica. A terapia tem muito mais o que dizer. Aliás, apenas a terapia tem algo o que dizer. Apenas a visão terapêutica de mundo é a própria voz da verdade. Então perceba que a minha ideia aqui, gente, não é dizer que a terapia não é importante. Não é dizer que a psicanálise não é importante. Não é essa a minha fala. O meu ponto aqui não é esse. O meu ponto é, nós precisamos resgatar o direito do cristianismo também ter o que dizer. Esse é meu ponto. Então nós precisamos resgatar o direito da Bíblia também ter o que dizer. Eu não estou nem dizendo aqui, reclamando que a Bíblia, o cristianismo, devem ser as únicas vozes a serem ouvidas na sociedade. Não é esse o meu ponto, porque eu sei que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Nós não estamos mais no século XVI, lá na época da Reforma Protestante,
onde isso era possível naquela época. Porque o Estado e a religião estavam ligados intimamente. Então, o que a religião dizia era regra. Nós sabemos que hoje em dia não é mais possível acontecer isso. Porém, a minha questão é, nós precisamos levantar a nossa voz, nós cristãos, precisamos levantar a nossa voz, para termos mais uma vez o direito de dizer, é isso que nós acreditamos sobre o ser humano. Essa é a minha questão. Muito bem. Somado a isso, então, somado à visão terapêutica de mundo, eu trago também esse conceito, que não é meu, mas é do Luiz Felipe Pondé, que é o conceito do politicamente correto. Então, desde algum tempo para cá, tudo aquilo que você fala, que de alguma forma fira a consciência do outro, você não pode falar, você tem que se calar. Então é a era do politicamente correto, você tem que ter muito cuidado com as suas palavras, você tem que ter muito cuidado com as suas expressões. Você não pode falar qualquer coisa porque o outro pode entender que você está querendo atingi-lo ou humilhá-lo. Então cuidado com certas expressões. Então entra aqui, por exemplo, gente, aqui na ideia do politicamente correto, exatamente a visão cristã de mundo. A visão cristã de mundo entra aqui. Então nós cristãos, eu como um pastor, por exemplo, terei que ter muito cuidado quando eu estiver dentro de um ambiente de universidade para falar certas coisas como, por exemplo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Opa, peraí. Então você está dizendo que só Jesus salva as pessoas? Olha o politicamente correto. Você quer dizer então que nenhuma outra religião presta? Você quer dizer que nenhuma outra visão de mundo leva até Deus? Percebe, gente, o politicamente correto? Então eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Então Luiz Felipe Pondé vai dizer, analisando a expressão, o conceito politicamente correto, que nós precisamos, na verdade, nos desvencilhar dessa corrente. Porque isso é uma corrente, gente. Isso é uma algema que colocam sobre os cristãos. Nós não podemos mais falar acerca do que nós cremos, baseado no que nós vamos trabalhar daqui a pouco, baseado nos pressupostos cristãos, porque nós correremos o perigo de sermos taxados de politicamente incorretos. Então esse filósofo vai dizer, nós temos que lutar também contra isso. Nós temos também que ter o direito de falar aquilo que nós acreditamos, sem, evidentemente, querer ferir as pessoas. Uma coisa é você não querer ferir as outras pessoas, outra coisa é você não mais poder falar aquilo que você acredita. Isso é um grande perigo, gente. É um grande perigo. Porque nós vamos abrindo mão daquilo que, na verdade, constrói a nossa visão de mundo. Nós vamos, então, abrir mão, consequentemente, daquilo que é talvez o mais caro para nós. O que forma a nossa maneira de enxergar as coisas que estão ao nosso redor. Muito bem. Chegamos, então, nesse ponto, que talvez poucos de nós já parou para pensar. Olhe um pouco para essa frase aí e perceba se você já parou para pensar acerca dela. Olhe bem para essa frase, analise e perceba se alguém já disse alguma coisa sobre isso para você alguma vez. Se você não sabe, a Bíblia é responsável, uma das principais responsáveis, pela construção da visão de mundo ocidental. Eu vi recentemente no Facebook, por exemplo, do famoso professor historiador Leandro Carnal, que ainda que ele não seja um cristão, provavelmente seja um ateu. Eu creio que todos conhecem o Leandro Carnal aqui, né, gente? O historiador da Unicamp, que sempre está nas redes sociais, está na mídia. E uma das falas que ele sempre repete é, se você quiser entender o mundo ocidental, leia a Bíblia. Você não pode entender o mundo ocidental se você não ler a Bíblia. Se você, por exemplo, for para a literatura, um exemplo, uma escola literária muito conhecida, a escola de Shakespeare. Se você for ler Shakespeare, você vai ver o que está por trás de Shakespeare é a Bíblia e os conceitos cristãos.
estão por trás da forma dele compreender o mundo. Não apenas Shakespeare, por exemplo, Dostoiévski, famoso escritor Dostoiévski, escritor russo. Não só porque Dostoiévski era um cristão, mas porque a visão de mundo dele, que se expressa nos seus escritos, responde exatamente a isso que nós estamos dizendo. A Bíblia é responsável pela formação da cultura ocidental. Essa é uma verdade, gente, inexorável. Nós não podemos negar isso. Então, a minha pergunta é a seguinte: se a Bíblia é uma das responsáveis pela formação do nosso jeito de pensar, da nossa cultura, por que ela é rechaçada, então, nos dias de hoje? Por que que eu preciso pedir licença quando eu estou dentro do ambiente de universidade, por exemplo, na PUC de São Paulo, onde eu faço um doutorado em ciência da religião? Por que você, no seu dia a dia, precisa pedir licença quando você está na escola do seu filho, quando você está, não sei, debatendo com alguém, quando você está fazendo negócios com alguém? Por que que nós precisamos pedir licença quando nós vamos falar da Bíblia? Se ela mesma é responsável pela criação dos nossos conceitos de pensamento, pela nossa forma de pensar o mundo ocidental, pela nossa forma de interagir uns com os outros. A Bíblia está por trás de tudo isso. Só que por causa do império, vamos dizer assim, da imaginação terapêutica, nós preferimos abrir mão dessa visão de mundo para nós não parecermos caretas. Nós temos medo de parecermos caretas. Ah, meu filho, você vem com o conceito da Bíblia no século 21? A ciência está aí para mostrar que a Bíblia já foi desacreditada há muito tempo. Nós estamos no auge do desenvolvimento tecnológico. O Luciano Vilaça chegou a falar um pouco da biotecnologia. Nós estamos no auge, então, dessa formação, dessa junção do homem e da máquina. Nós sequer precisamos da religião, quanto mais da Bíblia. Então, vá embora com essa caretice, porque não cabe aqui. Percebe, gente? E nós vamos nos encolhendo cada vez mais, receosos, amedrontados, porque a nossa visão de mundo parece que não cabe mais, não faz sentido a nossa visão de mundo. Porque o cristianismo e a Bíblia parece que não tem mais resposta para o ser humano contemporâneo. Parece que a visão cristã de mundo não tem o que dizer, inclusive, sobre criação de filhos. Sobre criação de filhos. Ok. Chegamos então aqui onde eu queria. Eu fiz toda essa introdução para chegar aqui nesse ponto, que é uma tese que eu estou desenvolvendo aqui com vocês. Uma tese que pode parecer careta, mas eu vou tentar mostrar a vocês como ela ainda faz sentido. Mais uma vez eu repito, eu não quero passar a ideia de que essa é a única forma de nós olharmos os nossos filhos. Mas eu quero, ao mesmo tempo, mostrar como essa visão de mundo, como essa chave de interpretação ainda faz sentido. Então, a tese que eu tento desenvolver é: o pecado é uma chave de interpretação para nós compreendermos os nossos filhos. Eu sei que às vezes é até difícil de digerir, né, gente, isso, né? É difícil de digerir. Por isso que eu orei tanto para falar sobre esse tema aqui com vocês. Mas Deus tocou no meu coração, confirmou no meu coração e eu disse: não, eu vou falar sobre isso mesmo. É sobre isso que eu vou falar. Realmente não é fácil de digerir. Porque pecado talvez seja um dos termos mais politicamente incorretos dos dias de hoje. Lembra que eu falei do politicamente correto? Pecado talvez seja um dos termos mais politicamente incorretos dos dias de hoje. Então você não pode nunca dizer que alguém é pecador, porque parece que é ofensivo. Parece que você está ofendendo o outro. Então nós não podemos mais tratar os nossos filhos como sendo pecadores, ou como estando nesse estado de ruptura com o Criador, porque talvez nós estejamos ofendendo os nossos filhos. Então veja o que é que o Salmo 51:5 nos diz.
O próprio rei Davi diz: pois sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Os cristãos creem exatamente assim: que nós nascemos com uma tendência para o mal. Aí você pode estar se perguntando assim: Rivanildo, tudo bem, eu entendi o que você disse, mas tira essa expressão pecado, não use pecado. Ok, vamos supor que eu não use a palavra pecado. Como é que então a gente consegue explicar o mal que está no mundo? Como é que nós conseguimos explicar então que os nossos filhos aprendem o mal, mesmo quando nós não ensinamos o mal para elas? Como é que a gente consegue explicar? Então eu sempre gosto de brincar assim: tudo bem, esqueça a palavra pecado, mas você não pode negar que existe alguma coisa de errada no mundo. Sim ou não, gente? Existe, não existe? Aí você pode dizer assim: não, é a sociedade que corrompe os nossos filhos. Tudo bem, vamos supor que seja isso. Aí a minha pergunta persiste: quem então corrompeu a sociedade? Percebem que a gente vai, se a gente começar a ir por essa linha de raciocínio, a gente vai sempre cair num beco sem saída, num labirinto. Porque não vai ter resposta, porque não tem lógica. É a sociedade quem corrompe os nossos filhos. Ok, então quem corrompe a sociedade? Então, gente, existe um mal que está no mundo aí, permeando todas as coisas, desde muito tempo. Então, a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, vai dizer então que esse mal entrou no mundo através de uma decisão deliberada de Adão e Eva de virarem as costas para o seu Criador. Ou seja, aqui então a gente chega na definição de pecado. Pecado, gente, presta atenção. E aqui vai fazer sentido o meu próximo ponto aqui dessa palestra. Pecado a priori não significa um erro moral, necessariamente. Aí é que nós erramos muitas vezes. Porque a gente pensa que pecado, necessariamente ou a priori, tem ligação com um erro moral. Então, por exemplo, seu filho mentiu, ou meu filho desobedeceu. Então, se esse mal ou essa desobediência é causada pelo pecado, então para lutar contra o pecado, eu preciso disciplinar meu filho, eu preciso ser mal com ele, eu preciso ser autoritário com ele. Nós vamos chegar lá nesse ponto, que é um equívoco quando nós falamos sobre pecado. Porque o pecado, gente, ele tem a ver com natureza, com aquilo que nós somos no mais íntimo do nosso ser. Portanto, pecado tem a ver com a ruptura que a minha alma tem em relação a Deus. Ou seja, nós já nascemos na condição de distanciados da presença de Deus. Isso é pecado. É por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, que todos são pecadores e que carecem da presença de Deus, ou da glória de Deus. Nós já nascemos nessa expectativa, nessa condição de alguém que precisa da graça de Deus, que carece da graça de Deus, que precisa da intervenção de Deus. É isso. Então, de onde vêm então os erros morais? Vem desse guarda-chuva maior. É daqui que vem. Vem dessa situação maior aqui, que nós já nascemos dessa forma. É daí que vem. Então, pecado a priori não tem a ver com mentira. Pecado a priori não tem a ver com desobediência. Pecado a priori não tem a ver com não querer fazer birra por não querer obedecer aos pais. Pecado tem a ver a priori com a carência profunda de Deus. Isso é pecado. Está claro isso aqui, gente, para nós? Tendo dito isso, então, aí faz sentido. Nós falamos um pouco disso aqui. Que talvez seja o grande entrave quando nós falamos de pecado. Esse é o grande entrave. Porque quem foi criado aqui em igrejas evangélicas, quem foi criado em igreja evangélica aqui? Levanta o braço, gente. A grande maioria. Grande maioria. Ou talvez quem tenha vida de igreja católica também.
Talvez tenha passado por isso que eu vou colocar agora aqui. Então, talvez, gente, qual é o nosso grande entrave com relação ao tema pecado? É porque nós fomos ensinados que para combater o pecado você tem que reprimir as pessoas. Para combater o pecado, para vencer esse mal que está na alma humana, desde que ele nasce, desde que o ser humano nasce, você precisa reprimir. Você precisa, então, você precisa tolir, você precisa policiar, você precisa cercar as pessoas por todos os lados. Ao ponto de confundirmos, por exemplo, hábitos externos ou comportamento, como roupa, linguajar, cabelo, maquiagem, lazer. Você não pode jogar futebol, você não pode ir para o cinema, são vários nãos, não é? Que a gente aprende nas igrejas evangélicas ao longo de tanto tempo. São vários nãos que você aprende. Não faça, não corra, não coma, não pegue, não case, não namore. Porque pensamos que combateremos o pecado reprimindo as pessoas. É aqui que nós entendemos por que existem tantas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, mas estão adoecidas. Adoecidas. A alma está adoecida. Porque ao invés de nós irmos para o centro do coração do ser humano, que é lá onde reside o seu maior mal, vamos dizer, nós estamos observando apenas o comportamento, nós estamos reprimindo. Aí o Theodore Dalrymple, um escritor britânico, que eu tenho me enriquecido muito com as falas dele, com as ideias dele. Ele diz então que nós muitas vezes somos taxados de preconceituosos. Vocês são preconceituosos porque vocês tratam o ser humano como tendo algo dentro dele que se chama pecado. Isso para muitos é um preconceito. Para muitos, eles dizem que nós somos preconceituosos por causa disso. Mas o Dalrymple vai argumentar da seguinte forma: não existe ser humano sem preconceito. Porque o que é preconceito? Preconceito é um conceito que você tem. É um conceito previamente estabelecido sobre qualquer assunto, qualquer coisa. Preconceito ganhou um sentido negativo na nossa cultura, mas ele não tem esse sentido negativo a priori. Preconceito significa um conceito que você formou sobre qualquer coisa. Então o que é que o Dalrymple vai dizer? Se você tira esse conceito, você necessariamente tem que colocar outro. Porque não existe ser humano que não tenha preconcepções da vida. Não existe ser humano que não tenha pressupostos. Não existe ser humano que não tenha cosmovisão, ou seja, uma forma de enxergar o mundo. Uma forma de interpretar as coisas. Todo ser humano tem. Então não basta simplesmente, gente, a gente dizer, olha, vamos abrir mão da nossa forma de enxergar o mundo, da nossa forma de interpretar o comportamento dos nossos filhos. Aí a minha pergunta é, tudo bem, a gente abre mão desse, mas qual é o que vai ser colocado no lugar? Porque algum vai ser colocado no lugar. Então, uma vez que o conceito de pecado, essa chave interpretativa, ela já vem guiando o mundo ocidental há tanto tempo, inclusive sendo expresso na literatura, você pode ler Shakespeare, que você vai perceber o conceito de pecado lá em Shakespeare. Você pode ler Dostoiévski, que vai estar lá o conceito de pecado em Dostoiévski. Uma vez então que esse conceito formou então a nossa cultura, a nossa condição, a nossa forma de enxergar as coisas, por que eu preciso abrir mão desse conceito para colocar outro no lugar? Uma vez que esse conceito também é um conceito bíblico, que está na palavra de Deus, na escritura revelada. Por que eu preciso abrir mão dele em função de outro conceito? De outra forma de interpretar o mundo, de interpretar as coisas. Então isso que Dalrymple me ajuda, gente, a entender que, afinal de contas, todos nós temos preconceitos. Todo ser humano tem preconceito. Claro que existem preconceitos, alguns mais certos do que outros, é evidente. Se você tem um preconceito, por exemplo, de que a outra pessoa é o mal do mundo, ou uma raça, por exemplo, é o mal do mundo, como os nazistas fizeram com os judeus, isso de fato é um preconceito danoso e prejudicial, claro. Porque qual é o preconceito que tinha na cabeça dos nazistas? Qual era o conceito previamente estabelecido? Que existia uma raça impura no mundo. Uma raça
que precisava ser exterminada para nós limparmos o mundo e a sociedade. Qual raça é essa? A raça judaica. Então vamos exterminar os judeus. Porque a raça ariana é superior e a raça judaica ou judia é inferior. Então vamos matá-los, vamos destruí-los. Isso é um preconceito também, mas é um preconceito prejudicial. E é claro que nós não estamos falando desse tipo de preconceito. Não estamos falando, evidentemente. Aí nós vamos pedir ajuda a um dos meus heróis da Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, talvez, na Escritura Sagrada, seja um dos que melhor explica a relação da lei com o pecado. Então Paulo vai dizer, trocando aqui em miúdos, que não adianta reprimir ninguém. Não adianta. Porque nós reprimimos as pessoas partindo do pressuposto de que a lei causará um benefício de transformação às pessoas. Então olha o que aqui diz o texto bíblico em Gálatas capítulo 5. Vamos ler juntos, Gálatas 5, vamos lá? Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, vocês entenderam um pouco aí o que Paulo nos esclarece sobre a razão de muitas pessoas estarem adoecidas dentro das igrejas? É porque nós pensamos que vamos vencer o mal que há dentro de nós com a lei. Então, quanto mais você reprime, quanto mais você pune o seu filho, quanto mais você bate nele, quanto mais você grita com ele, quanto mais você coloca ele de castigo, quanto mais você tira as coisas dele, você está vencendo o mal que está no coração dele. Mentira. Não é assim. É isso, então, quando nós falamos aqui da sociedade repressora. E, mais uma vez, nesse sentido, eu concordo, gente, que a sociedade não queira ouvir sobre pecado. Porque a imagem que a sociedade tem de pecado é essa, da repressão pela repressão. Nós reprimimos os nossos filhos porque existe um mal dentro deles. E esse mal só será vencido dessa forma. Não é verdade. Porque qual é a ideia de lei na palavra de Deus? Dentre tantas razões pelas quais a lei foi dada a Moisés e depois a toda a Escritura Sagrada, enfim, aos profetas, a Jesus, aos apóstolos. Dentre tantas razões eu destaco duas. Primeira delas, a lei foi dada como uma forma de organizar a sociedade. A lei foi para isso. Para organizar a sociedade. Porque como Deus é sábio, e Ele sabe que existia esse mal dentro do ser humano, Ele precisava criar, então, no bom sentido aqui, regras, limites, cercas, para que o ser humano soubesse o que ele deveria fazer e o que não deveria fazer. Então a lei é uma forma de organização. Então se não tiver lei dentro da nossa casa, vira uma bagunça, não vira? Tem que ter lei. Essa é a primeira razão da lei ser dada. Existe uma outra razão. A lei, então, ela foi dada para mostrar o que há dentro do ser humano. Então a lei é como se fosse uma forma de diagnosticar o que está no coração do ser humano. A lei serve para isso. Então Paulo vai dizer, por exemplo, na carta aos Romanos, a lei é boa, ele diz, a lei é santa. A lei é justa. Por mais que a lei não tenha o poder de salvar as pessoas, ou de transformar o coração das pessoas, ou de redimir os nossos filhos, ela é boa, ela é santa, ela é justa. Porque se não fosse a lei, eu não saberia que é pecado matar, roubar, cobiçar, invejar. Porque a lei diz para mim, não faça isso. Então a lei está dizendo, então, algo que já está possivelmente, potencialmente dentro de nós mesmos. A lei está dizendo, segura esse bicho que está aí dentro, segura. Mas ao mesmo tempo, a lei foi dada também, gente, para, no bom sentido aqui, nos pressionar
de tal forma que a gente vai ter que clamar por ajuda. Preste atenção. A lei foi dada também para nos pressionar a tal ponto que a gente vai ter que clamar por socorro, por ajuda. Aí a grande genialidade de Paulo. Quando Paulo vai dizer assim, e quem é que vai ajudar? Esse é o grande segredo, gente. Essa é a grande questão. Quem é que vai ajudar? Quem é que vai ajudar o ser humano, então, a sair da sua condição de maldade? Quem é que vai ajudar o ser humano a sair da sua condição de potencial agressor, potencial destruidor? Quem vai ajudar? Aí aqui eu abro um parêntese. Para falar de algo também um pouco delicado, difícil de se falar. Mas a nossa sociedade contemporânea, ocidental, brasileira, está tão permeada por essa ideia de que a religião não tem o que dizer, que o cristianismo não tem nada o que dizer, que nós substituímos o cristianismo por pelo menos duas coisas. Pelo menos a política e a educação. Ivanildo, peraí, o que é que você quer dizer com isso? Você está dizendo que a política não é importante? Você está dizendo que a educação não é importante? Longe disso. Nós temos educadores aqui, a Escola Ângulo está aqui representando os educadores. Já fez a segunda vez que a Escola Ângulo faz parceria conosco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. A política e a educação, para dizer alguns deles só, poderia citar aqui vários elementos. A lista aqui seria enorme, mas eu só cito dois. A política e a educação são importantes. A política e a educação ajudam sim a organizar o ser humano. Ajudam a, entre aspas, melhorar o comportamento do ser humano. Mas percebam aqui, gente, percebam. Eles são limitados e insuficientes. Vou repetir. A política e a educação, como meios de tentar ajustar o comportamento humano, de tentar amenizar, por exemplo, a violência da sociedade, são importantes, mas são limitados e insuficientes. Aí volta, fecha-se o parênteses, volta mais uma vez a pergunta de Paulo. Quem então vai ajudar a, de fato, redimir os nossos filhos? Jesus Cristo. Careta isso, né, gente? Essa fala é careta, né? É politicamente incorreta essa fala. Sim ou não? É sim. É politicamente incorreta essa fala. Porque como é que você diz, Ivanildo, que a política e a educação tomaram o lugar de Jesus? Tomaram o lugar do cristianismo? Eu digo isso porque é verdade. Porque nós colocamos toda a nossa expectativa, por exemplo, na política. Nós achamos sempre que vai chegar finalmente o Messias que vai libertar o Brasil da sua condição de miséria. É verdade ou não é? É por isso que os evangélicos, os católicos, qualquer ser humano aqui do Brasil briga tanto por política. Briga tanto por política. Eu sou de tal partido, eu sou de tal bandeira ideológica, o meu candidato é tal. Então a gente fica ali brigando, se pegando, se degladiando, para ver quem está mais certo, para ver de quem é o candidato que vai subir lá no palanque, vai mudar a situação do Brasil, vai redimir o Brasil. Percebe que a nossa forma de pensar diz muito sobre o que a gente acredita de fato que possa salvar o ser humano ou mudar a sua condição. Então, gente, eu tenho a consciência de que essa fala é politicamente incorreta, mas mesmo assim eu não deixo de falar. Porque quem pode de fato redimir os nossos filhos, ainda que a educação seja importante, ainda que a política seja importante, eles são insuficientes. Aí aqui abre-se mais um parêntese. Não coloque todo o peso de responsabilidade para transformar os seus filhos nas mãos dos coitados dos professores. E coitados aqui, gente, no bom sentido. Porque nós terceirizamos a criação dos nossos filhos. Essa que é a verdade.
Nós colocamos os nossos filhos em qualquer escola que seja, na expectativa de que eles saiam de lá um pouco melhores do que aquilo que eu não consigo fazer em casa, a professora consiga. Então, quando os nossos filhos não estão à altura daquilo que imaginamos, a gente não olha para nós para buscar a culpa, a gente olha para o professor. Por que você não conseguiu fazer isso pelo meu filho? Está vendo a educação? A gente imagina que a educação vai transformar todas as coisas, vai redimir o coração dos nossos filhos. Então, gente, o meu desejo e a minha oração é que a gente reajuste o nosso foco, o nosso olhar, urgentemente. A minha oração e meu foco aqui, o meu desejo, a minha ânsia, é que a gente recoloque as nossas expectativas onde de fato merecem ser colocadas. Em Jesus Cristo. Em Jesus. Muito bem. Vocês lembram que eu falei das várias faces do pecado, né? Eu acredito no seguinte, gente. O pecado é esse mal que está dentro de todo ser humano. Quer você chame de outra coisa, tudo bem, você pode chamar de outra coisa, mas existe alguma coisa de errado dentro de nós. Freud falou sobre a ambivalência. Freud, por exemplo, falou sobre a pulsão de morte. Então, as ciências tentam explicar esse mal que está dentro do ser humano só mudando, às vezes, a linguagem ou os conceitos. Mas o mal está lá, todo mundo sabe que existe um mal dentro de nós. Os cristãos preferem chamar de pecado. Essa desordem que está dentro de cada ser humano, causada pela ruptura com o seu Criador. Então, o pecado, ele assume várias formas de ser, vamos dizer. O pecado tem várias roupagens. O pecado se apresenta de várias maneiras. O pecado tem vários rótulos. E o pecado tem vários rótulos, várias formas de ser, várias formas de se expressar, porque, na verdade, o pecado, gente, revela, o pecado reflete algo que está por trás dele, que é aquilo que nós chamamos de desejo. O Luciano já tocou um pouco na questão do desejo aqui. O desejo humano. Desejo. Freud já disse, né, que o desejo é o pulsar da vida humana. É aquilo que põe a vida em movimento. É aquilo que nos faz decidir as nossas deliberações diárias, cotidianas. Todo mundo deseja, porque Deus colocou no coração do homem o desejo. O desejo em si é bom, ele não é ruim. Mas uma vez que a nossa alma está cindida, está nessa condição de desordem, esse desejo, que foi criado para desejar o próprio Deus, como diz Santo Agostinho, esse desejo que em si é bom, porque ao mesmo tempo que a gente deseja às vezes mentir, a gente deseja também amar os nossos filhos. É o mesmo desejo. Então, o que é o pecado? O pecado é o desejo que se corrompeu. Isso é o pecado. É o desejo corrompido. Pecado é o desejo corrompido. Aí aqui eu já faço uma propaganda de um livro meu que vai sair. Merchandising rápido. Em abril de 2018, agora já, no próximo ano, no iníciozinho do ano, se Deus quiser, pela editora Mundo Cristão, O Desejo Corrompido. É o nome do livro. Eu vou trabalhar então a ideia de desejo lá nesse livro. Então, o pecado é o desejo que se corrompe, que se desvia, que perde o foco, que se desencaminhou. Então, uma das formas, vamos dizer assim, dos rótulos, uma das roupas que o pecado veste, chama-se inveja. Inveja. Aí aqui eu trago um grande pensador, que para mim é um dos grandes pensadores dos últimos tempos, infelizmente faleceu no final do ano passado, era professor na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. René Girard. O René Girard vai dizer que todo ser humano deseja algo. Isso não é novidade. Mas talvez a novidade que ele trouxe seja essa, que a Bíblia também já aborda há muito tempo, mas ele trouxe numa linguagem diferente. Todo ser humano deseja a partir do desejo de outro. Todo ser humano deseja a partir de um modelo externo,
a partir de outra pessoa, a partir de outro paradigma, a partir de outro padrão. Aí aqui entram os nossos filhos de maneira bem mais prática. Não se enganem, gente. Os nossos filhos estão constantemente sendo bombardeados por esses desejos formados ou formatados pelo padrão que a gente chama de padrão do mundo. Lembra que lá na Bíblia, em João vai falar muito sobre isso, principalmente na sua primeira epístola, quando ele fala sobre o mundo como sistema influenciado por tudo isso que a gente está dizendo aqui. Por tudo isso. Então, gente, não vejam nessa fala, nessa minha palestra, uma forma de pessimismo, de não acreditar que existe coisa boa no ser humano. Não é isso. Existe coisa boa no ser humano. Mas também existe coisa ruim. E é isso que nós precisamos reconhecer. É isso que nós precisamos nos atentar. Então René Girard vai dizer que nós desejamos a partir de um padrão que está fora de nós mesmos. Eu quero dar um exemplo para vocês, antes de dar um exemplo aqui da minha filha. Vocês lembram que há cerca de 2 anos atrás, a apresentadora e modelo Ana Hickman quase morreu. Vocês lembram disso? Quem assistiu, levanta o braço aí. A maioria assistiu. Vocês lembram que aquele rapaz, que eu não lembro agora o nome dele, era um fã enlouquecido da Ana Hickman, acompanhava ela no Facebook, e certo dia ele descobriu que ela faria uma apresentação, ia fazer uma palestra em Belo Horizonte. Então ele arma tudo, ele se hospeda no mesmo hotel dela, aluga um quarto perto do quarto dela, e em certo momento ele vai lá, como todo mundo já sabe, e atenta contra a vida dela. Atira contra a cabeça dela, não atinge, mas atinge a cunhada da Ana Hickman. Vocês viram tudo isso. A pergunta que eu me fiz naquela época foi: por quê? Por quê? Uma pessoa que diz que ama a outra, que é enlouquecido pela outra, ao mesmo tempo quis matá-la. Por quê? Aí eu trouxe o René Girard para tentar entender um pouco. O René Girard diz então que na verdade aquele rapaz não amava a Ana Hickman. Ele amava aquilo que ela representa, que é o mundo das celebridades. Então foi o padrão que está fora dele mesmo, ou seja, o padrão da celebridade, o padrão modelo, o padrão de alguém muito bem sucedido. O padrão disse para ele: essa pessoa é digna de ser elogiada, admirada e amada. Foi o padrão que disse isso para ele. Então ele passou a desejá-la, porque alguém disse para ele que valeria a pena desejar a Ana Hickman. Está fazendo sentido para vocês, gente, isso aqui? Essa foi a forma que eu tentei entender. Aí existe mais um conceito dentro do pensamento do René Girard, que é o que ele chama de bode expiatório. O conceito de bode expiatório. O que é o bode expiatório? Aí ele vai lá para o Antigo Testamento. O que era o bode expiatório no Antigo Testamento? Era o animal onde o sacerdote impunha as mãos sobre ele, sobre o animal, transferindo o pecado coletivo, o pecado de todo Israel, para aquele animal. E de duas uma, ou o animal era enviado para o deserto para nunca mais voltar, ou ele era sacrificado, ou ele morreria. Por que o René Girard traz isso? Porque ele diz que o bode expiatório é uma forma de você canalizar o seu ódio, de você canalizar a sua raiva, de você canalizar os seus desejos não alcançados. Aí o René Girard vai dizer de maneira genial: todos nós temos os nossos bodes expiatórios. Todos nós. Então, na verdade, o que é que Ana Hickman era? Era o bode expiatório do rapaz. Porque ela era o objeto do desejo dele, mas uma vez que ele sabia que nunca iria conseguir tê-la para si, casar com ela ou namorá-la, ou qualquer coisa do tipo, ele disse: eu vou matar aquela que é a razão da minha falta de paz. Gente, eu fiz todo esse parêntese aqui para mostrar para vocês um pouco o que é a inveja. A inveja nasce disso. Nasce da sensação da falta.
da sensação de que você não é tão bom assim, de que falta algo dentro de você. Aí o que é que Tiago 3,16 nos diz? Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Aí a semana passada eu estava conversando com Rebeca, minha filha, tem 7 anos. E Rebeca gosta dessas coisas de moda, de assistir às vezes essas coisas no YouTube, apesar de que a gente sempre está lá vendo o que ela está assistindo. Mas eu perguntei para ela assim, Rebeca, você gosta de ser filha de pastor? Imagina essa pergunta, né? Para uma criança de 7 anos. Mas vira e mexe eu pergunto isso para ela para ver como é que ela se sente, né? Uma das coisas que eu e Ruth mais orávamos antes mesmo de nos casar era, nós nunca vamos permitir que o nosso chamado atrapalhe na nossa relação com os nossos filhos. Nós nunca vamos permitir que o nosso chamado faça com que a alma dos nossos filhos adoeça. Nós nunca vamos permitir. Em casa, nós somos pai e mãe. Eu não sou pastor em casa, eu sou pai. Mas eu perguntei para a Rebeca nesse dia. Aí eu perguntei, Rebeca, por que é que você gosta, então, de ser filha de pastor? Ah, papai, porque você é famoso. Eu falei, Rebeca, onde é que você aprendeu o negócio de famoso, Rebeca? Você aprendeu aonde isso? Essa é mais ou menos a ideia, gente, de que não é errado tentar imitar um padrão que está fora dela. Não é essa a questão. Porque, afinal de contas, nós aprendemos através da imitação. Não existe aprendizado, como eu digo aqui, não existe aprendizado se não for por meio da imitação. Você aprende imitando algo ou alguém. Mas perceba aqui, gente, onde é que está a linha tênue quando nós nos referimos ao pecado. A linha tênue. É por isso que exige de nossa parte como pais educadores tanta observação para entendermos os nossos filhos. Porque uma vez que a linha é tênue, uma vez que o que está por trás do pecado é o desejo humano corrompido, mas ao mesmo tempo o desejo é bom porque Deus foi quem criou o desejo e deu o desejo para nós. É necessária muita observação para nós tentarmos entender o que é que os nossos filhos estão imitando. Percebem aqui, gente? O que é que, afinal de contas, está influenciando a vida dos nossos filhos? E aqui entra, talvez, um assunto que não vai dar tempo a gente conversar hoje, talvez um próximo Eduque. Aqui entra o poder da tecnologia, por exemplo, para facilitar a imitação dos nossos filhos. O poder das redes sociais, o poder do YouTube, para construir comportamentos, para gerar novos desejos, novos valores, novas motivações, para construir uma visão de mundo. A tecnologia está aí para isso. Sou totalmente a favor da tecnologia, gosto muito. Uso, inclusive, a tecnologia. Mas nós temos que ter cuidado com a tecnologia. Porque o que é que está por trás da tecnologia? Um padrão de comportamento. Um padrão de existência. Um padrão de mundo. Aqui eu vou me encaminhando para o fim. A pergunta, então, é, diante de tudo isso, qual é o caminho da transformação? Como é que nós vamos, então, com a graça de Deus, influenciar positivamente os nossos filhos? Como é que, tendo noção de que existe esse mal dentro de cada um de nós, que é chamado de pecado, mas que não adianta nada reprimi-lo, de que maneira nós vamos transformar, então, com a graça de Deus, a vida dos nossos filhos? Muito bem. Deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês. Agora em fevereiro passado, quase no final de fevereiro, início de março, eu comecei mais um ciclo, mais uma etapa da minha vida que eu espero que, em termos acadêmicos, seja a última etapa. Eu, com a graça de Deus, comecei um curso de doutorado aqui na PUC de São Paulo, em Ciência da Religião. Eu preciso ir 2 vezes por semana e nessas 2 vezes eu passo praticamente o dia inteiro lá. E graças a Deus a nossa relação, a minha relação, a relação de Ruth com Rebeca, nós temos Rafael também de 1 ano, mas como ele é muito novinho ainda, não entende tanta coisa, evidentemente. Mas a nossa relação com Rebeca sempre foi muito boa,
apesar de ser espoleta, mas ela era obediente. Sempre se comportou muito bem na escola, no Ângulo Morumbi, onde ela estuda. Sempre que conversávamos com seus professores, sempre eles diziam que, apesar de ser espoleta, mas ela é uma menina que presta atenção na aula, que se comporta, que é obediente. Mas nós começamos a perceber, nos últimos meses, Rebeca com um comportamento exatamente inverso disso, oposto disso. Bagunçando demais na sala de aula, desobedecendo o professor, nos desobedecendo, mentindo descaradamente. E a gente começou a levantar as mãos para os céus e dizer, Senhor, o que é que está acontecendo? Por que de uma hora para outra tudo isso começou a acontecer? Por quê? Por que tudo isso começou a acontecer na vida da nossa filha? E nós nos preocupamos, a gente começou a orar mesmo, dizendo, Senhor, nos mostre o que é. E Rebeca começou a receber na agendinha da escola, reclamações da professora, observações da professora sobre o comportamento dela, sobre o não desejo ou a não vontade de aprender, de fazer o exercício. Eu falei, gente, e agora? O que é que a gente faz? Então, por isso, evidentemente, eu comecei a também mudar minha atitude para com ela. Eu comecei a beirar, às vezes, o autoritarismo, como o Luciano colocou aqui. Ao invés da autoridade, o autoritarismo. Porque eu precisava resolver a situação. Então, os gritos, por exemplo, começaram a tomar lugar do diálogo, da conversa, da repreensão. Porque eu precisava resolver a situação. Eu não queria ver minha filha dessa forma. Poxa vida, por que a minha filha está assim? Eu tenho que resolver logo. Então, grito, disciplina mesmo, com vara, castigo, subtraindo coisas que ela gosta, não assistindo mais nada de televisão, de YouTube. Mas me parecia que a situação ainda não melhorava como a gente queria que melhorasse. Percebe, gente? Eu estava reprimindo com a lei, mas não estava conseguindo atingir o coração dela. Continuava do mesmo jeito. Foi aí que um dia, quando eu estava indo dormir já na cama, já para dormir, veio aquele insight de Deus. Aquele insight divino. Quando foi que você começou o seu curso de doutorado? Calcule se não foi na mesma época que ela começou a ter essas atitudes. Aí eu perguntei para Ruth, quando foi que a professora disse que começaram essas atitudes dela? Tal data. Falei, meu Deus, como é que pode? Foi na mesma época que eu comecei a fazer o doutorado e comecei, infelizmente, a me ausentar um pouco mais de casa. A não estar mais tão perto dela, conversando, dialogando. A gente lê a Bíblia e ora com ela todas as noites, mas às vezes eu estava muito cansado e nem isso mais eu estava conseguindo fazer por causa do cansaço mesmo, da exaustão física, mental e emocional. Eu falei, foi isso. Foi isso. Então eu comecei um exercício que não é fácil, gente, não é fácil. De tentar refazer a minha agenda, tentar refazer minha cabeça, minhas prioridades, meu tempo dentro de casa, a minha atenção, não é fácil, não é fácil. E eu comecei a tentar focar ainda mais nela, no coração dela, na atenção a ela, no diálogo a ela. Chegou no momento, gente, isso há 1 mês e meio atrás, que ela havia feito uma aprontação em casa. Aprontação grande. E eu tive que discipliná-la mesmo, fisicamente naquele dia. E vocês sabem, né, que isso dói muito mais na gente do que nelas. Muito mais, muito mais. Eu ficava mal. Eu fiquei mal naquele dia. Aí no outro dia, ela aprontou mais uma coisa. E naquele dia, foi a mudança maior de comportamento. Foi um insight de fato. Um insight, foi ali. Eu falei, o que é que eu faço agora? Eu disciplino mais uma vez, ou eu vou pegar essa oportunidade para dizer, olha, papai está aqui do jeito que sempre esteve. Eu sou aquele mesmo papai que você ama, que você gosta de conversar, que a gente sai juntos, que a gente brinca, eu sou o mesmo. O meu impulso foi mais uma vez discipliná-la.
mas foi de Deus. Foi de Deus dizer assim, vi um insight na minha cabeça e dizer, converse com ela. Chame ela para conversar. Você já disciplinou ela ontem, se fizer de novo, você vai distanciá-la ainda mais. Então, gente, com a graça de Deus, nós estamos tendo a nossa Rebequinha de volta. Com a graça de Deus. Não é fácil. Requer esforço, requer muita paciência, requer você refazer a sua agenda, requer você refazer sua atenção, sua forma como você dá atenção para o filho. Então aquele pecado que está lá dentro, aquele desejo que está às vezes prestes a se corromper, ele não vai ser trabalhado simplesmente com repressão. Mas com essas duas palavrinhas que eu destaquei para vocês aí, que para mim elas são importantíssimas, a exortação. Ou seja, o mal precisa ser confrontado. Como o Luciano disse aqui também com tanta autoridade. Ser pai e mãe não é passar a mão na cabeça dos filhos. Amar não é sinônimo de não dizer a verdade, de não confrontar, de não exortar, de não apontar o erro, de não dizer, você errou, meu filho. Isso não quer dizer que papai não ame mais você, papai continua amando você, mas você errou. Isso não está certo. Lembra aquilo que papai do céu ensina, lembra o que está na Bíblia. Você errou, infelizmente. Mas não é só a exortação, gente. Por isso que essas palavras são irmãs gêmeas. Elas precisam dar sempre juntas. Uma não pode viver sem a outra. Porque se for apenas a exortação, você vai desencorajar o seu filho. Se for apenas a exortação, você vai abafar os afetos dele. Aí vem a palavra encorajamento. A exortação anda sempre de mãos dadas com o encorajamento. Sempre. Então é exortação, mas a gente diz, meu filho, eu sei que Deus pode ajudar você a fazer melhor. Papai sabe disso. Que era isso que a gente estava dizendo para ele em relação à escola. A gente sabe que você vai conseguir melhorar. A gente sabe. A gente está aqui para ajudar você. Nós estamos aqui orando por você. Você vai conseguir. E graças a Deus é o que tem acontecido. As notas estão boas, a agenda está sempre com um elogio. Fomos na escola essa semana, a professora diz, olha, está ok, ela está indo bem. São essas palavras juntas aqui, gente. Que é o que significa disciplina. Na minha cabeça, disciplina, ela se traduz dessa forma. É exortação mais encorajamento. Isso é disciplina. Não apenas exorte, mas encoraje. Não só encoraje. Porque só o encorajamento pode inflar o ego. Pode achar que ele só tem coisas boas dentro de si. A exortação serve para dizer, olha, cuidado com o seu próprio coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Que Deus nos ajude a levantarmos a nossa voz, a não termos vergonha de dizer que somos cristãos e de que existe um mal dentro dos nossos filhos, chamado pecado. E que o pecado é uma forma interessante de nós compreendermos o comportamento deles, mas que o pecado não é uma arma para destruirmos os nossos filhos. Porque nós só conseguiremos ajudar os nossos filhos através da exortação e do encorajamento. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado.